E hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E eu queria te convidar a clamar agora o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, clame que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Fala, Espírito Santo, meu coração está aberto, meu coração está receptivo à tua palavra. A palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então diga: Espírito Santo, meus ouvidos estão abertos para te ouvir, vem falar comigo. E ore também para que o Espírito Santo visite pessoas que você ama e que não estão aqui, porque o Espírito Santo é quem pode ir lá e mudar a história dessas pessoas, é o Espírito Santo quem pode convertê-las, é o Espírito Santo quem pode fazer uma obra maravilhosa na vida delas, da regeneração, de novidade de vida. Deus, nós estamos aqui mais um culto, começando mais um mês, o mês de março, e é com alegria, Deus, que nós estamos com a igreja cheia, Pai, podendo ver, ó Pai, o Senhor, ó Pai, cumprindo, ó Pai, a Tua obra entre nós e através de nós, Deus, conforme cantamos aqui. Venha sobre todos, Espírito Santo, nessa noite, vem ministrar sobre nós, porque nós queremos, Deus, entender mais da Tua palavra, não apenas para ter um conhecimento teórico, mas nós queremos, Deus, vivenciá-la, nós queremos experimentá-la, prová-la, e em nome do Senhor Jesus nós oramos que Teu Espírito Santo também visite pessoas as quais nós convivemos com elas, mas que ainda não se encontram aqui. Nós cremos, Deus, que Teu Evangelho é poderoso para a transformação da vida dessas pessoas, mas clamamos que Teu Espírito Santo possa ir lá e tirar as escamas dos olhos. Clamamos que Teu Espírito Santo possa promover regeneração. Clamamos que Teu Espírito Santo possa convencê-las do pecado, do juízo, da justiça. Clamamos também: vem sobre nós e aviva-nos, Deus, durante esses meses que nós vamos conversar sobre o fruto do Espírito. Deus, a partir da semana que vem nós vamos começar 21 dias de jejum e oração, porque nós estamos sedentos por mais do Senhor, ó Pai. Nós sabemos, Deus, que há plenitude, Deus, e o Senhor, Deus, quer fazer essa obra em nós, e a nossa oração: ensina-nos, ó Pai, trata-nos, capacita-nos, enche-nos com Teu Espírito Santo, visita-nos poderosamente nessa noite, através da ministração da Tua palavra. Daqui a pouco nós vamos nos assentar, Deus, na Tua mesa, e nós queremos fazer isso com alegria, Pai. Por isso, seja bem-vindo no nosso meio, Deus, e fala aos nossos corações, ilumina-nos para compreender a Tua palavra, em Cristo Jesus, amém, Deus, amém. Nós encerramos no mês de fevereiro a temática Frutificar, onde junto nós lemos o livro Frutificar durante 21 dias, e nesse mês de março, para você que está conosco, você já vem ouvindo, sempre a gente avisa com antecedência a temática que vai ser pregada. Nós vamos conversar a partir de hoje sobre o tema fruto do Espírito. A Bíblia sempre traz essa linguagem, como eu disse, Jesus nos mostrou isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós somos os ramos ligados na videira, e quem está ligado na videira e permanece nele, e as suas palavras permanecem em nós, nós daremos muitos frutos. E eu falei, não sei se você se lembra, no primeiro domingo que eu preguei, João 15, foi o primeiro domingo de fevereiro, eu falei que o primeiro aspecto do fruto, que fruto é esse que Jesus falou, que se nós estivéssemos ligados nele, nós daríamos muitos frutos. O primeiro aspecto do fruto é o fruto do caráter de Cristo sendo forjado em mim e em você. Esse é o primeiro aspecto do fruto de Jesus em nós. Mas o fruto do Espírito, entenda uma coisa, ele não é produzido de maneira humana. Não é com esforço humano que você vai conseguir vivenciar e frutificar no Espírito. O fruto do Espírito, ele é sobrenatural, ou seja, ele vem da parte do próprio Deus. Mas eu e você podemos buscá-lo. Eu e você podemos nos encher dele, porque o apóstolo Paulo fala isso na carta aos Efésios. Ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, você pode se encher do Espírito, e o Espírito então, ele pode gerar um fruto na tua vida, e o fruto que ele quer gerar na tua vida, e a missão do Espírito é gerar esse fruto em mim e em você, é gerar o caráter de Jesus em nós, é gerar a pessoa de Jesus em nós, através dos nossos pensamentos, ações, atitudes. Esse é o fruto do Espírito. Mas a pergunta é: qual é o fruto do Espírito? Como é que ele se manifesta na prática? E quais atitudes práticas revelam o caráter de Cristo sendo forjado em nós como um fruto do Espírito? Quero te convidar a abrir sua Bíblia, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26.
Amém? Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. E os que são de Cristo Jesus, vou repetir, crucificaram a carne, com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala muito também utilizando essa linguagem de semear. O que nós semeamos, nós colhemos. Não sei quem estava conosco aqui, lá no primeiro domingo de janeiro eu preguei Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 9, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: de Deus não se zomba, com ele não se brinca. O que o homem semeia, isso também ele colherá. Ou seja, o apóstolo Paulo vai nessa mesma logística, nessa mesma ideia, nessa mesma analogia de que o que se semeia é o que se colhe. E ele então continua os versículos dizendo: quem semeia para a carne, colhe a corrupção, ou seja, colhe consequências da carne. E ele vai dizer: mas quem semeia no Espírito, colhe para a vida eterna. Então ele está falando que existem dois tipos de semeadura que você pratica na tua vida todo dia. Ou você está semeando para a tua carne, ou você está semeando no Espírito. E a área que você colher, a área que você semear, é a área que você irá colher. É assim que funciona na vida do ser humano, seja na vida relacional, na vida espiritual. O que semeamos, nós também iremos colher. A questão é que, voltando ao capítulo, aqui no capítulo 5, ele vai dizer que existe um embate diariamente dentro de nós. E esse embate é da carne contra o Espírito, e do Espírito contra a carne. Então o que ele está dizendo? Há uma guerra interna dentro de mim e dentro de você todo dia. Você naturalmente não produz o fruto do Espírito. Naturalmente você está propenso a produzir obras carnais. É isso que o texto diz. O que é obra? Obra é algo que é natural, é um processo natural, é uma atitude natural. Então ele fala de atitudes carnais. Ele fala, se há esse embate, é para nós então resistirmos à nossa carne. Mas ele usa uma expressão que eu repeti duas vezes. Eu repeti: aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne. O nosso chamado é, nessa luta diariamente, mortificar a nossa carne. O que significa isso? Lutar contra desejos carnais. Tenho certeza que diariamente você é tentado carnalmente às suas paixões, suas vontades, seus quereres, e eles são pecaminosos. Você deseja coisas erradas, você tem pensamentos preconceituosos, às vezes você profere palavras das quais você se arrepende depois que disse, e aí você enxerga a tua humanidade, você enxerga a tua carnalidade, e é isso que ele está alertando: tome cuidado para não ser dirigido por obras carnais, pensamentos preconceituosos, maldosos, maliciosos. Tome cuidado para não viver dirigido por coisas carnais. E ele vai dizer prostituição, avareza, lascívia, e ele começa a dizer todo tipo de atitude carnal que você pode produzir. E ele então está nos chamando a atenção para, nesse embate, lutar contra a carne. Romanos capítulo 8, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vocês viverão. Olha o que ele está dizendo. Ele está trazendo um ensinamento para nós. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão mortificar. Sabe como que vocês vão mortificar os desejos carnais? Pelo Espírito. Ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, se voltando para o Espírito Santo de Deus, é que vocês vão mortificar essas atitudes carnais que vêm em vocês. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção. Tem cristão que ele é carnal.
O cristão carnal é aquele que você até questiona a espiritualidade dele. Você fala, não, mas eu vi ele domingo na igreja, mas o vocabulário dele é assim? Não, ele tomou Santa Ceia, mas ele age assim, com falsidade. Não, mas ele frequenta a igreja, canta na hora do louvor, mas ele mente. O apóstolo Paulo vai chamar os cristãos de Corinto de cristãos carnais. Era gente que frequentava a igreja, mas que aceitava um estilo de vida carnal. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: se semear na carne, vai colher concupiscência. Se semear na carne, vai colher corrupção. Mas ele chama a atenção que se a gente mortificar a carne e ficar no Espírito, a gente vai produzir uma obra que o Espírito Santo vai fazer em nós e através de nós. Então, quando você se propor de fato a querer lutar contra você mesmo, porque você precisa lutar contra as suas vontades, você precisa lutar contra os seus desejos, você precisa tomar uma decisão. Quer frutificar no Espírito? Quer experimentar o fruto do Espírito? Primeira etapa é lutar contra você mesmo, é mortificar os teus desejos. Eu quero ter o fruto do Espírito. Não é porque eu disse que o fruto do Espírito é algo produzido sobrenaturalmente que a gente não tem nada o que fazer nesse processo. Nós temos. Para a gente estar cheio do Espírito, eu mortifico a minha carne, me encho do Espírito, então o fruto será produzido. É assim que funcionam as etapas. Primeiro mortifico a minha carne, me encho do Espírito, e o Espírito então produz em mim um fruto. Você precisa mortificar a sua carne, e aí você vai se tornar o quê? Um terreno fértil para o Espírito Santo gerar um fruto em você. Nós vamos expor durante as próximas semanas, eu queria que você prestasse bastante atenção, 9 virtudes que eu li em Gálatas 5, versículo 22, não sei se você prestou atenção, mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, e ele começa a nomear cada uma das atitudes. São 9 atitudes. Pastor, que 9 atitudes são essas? Elas são o caráter de Jesus. Olha para elas. Quando você olha para o fruto do Espírito, para essas 9 atitudes, quem é que você enxerga nelas? Eu enxergo Jesus, porque essas atitudes, só um ser humano viveu na sua plenitude, Jesus. Só um ser humano é referência para nós nas 9 áreas que foram citadas, Jesus. Ou seja, o fruto do Espírito nada mais é do que o próprio Espírito gerando a imagem de Jesus em mim e em você. É o Espírito gerando o fruto do caráter do próprio Jesus habitando em nós. E esses 9 frutos são divididos em 3 áreas, para a gente introduzir aqui nessa noite. Daqui a pouco nós vamos explanar o primeiro fruto. Que 3 áreas são essas, pastor? Nós vamos dividir em 3 áreas. Amor, paz e alegria são atitudes para com Deus. O Espírito Santo vai tratar em nós as atitudes nossas para com Deus. A segunda área que ele vai tratar em nós são atitudes nossas para com o próximo: benignidade, bondade e fidelidade. São atitudes no relacionamento interpessoal. O Espírito Santo vai tratar em nós também atitudes para consigo mesmo, ou seja, para conosco mesmo: longanimidade, mansidão e domínio próprio. São atitudes que eu preciso exercer para comigo mesmo. E aí nós vamos estudar cada uma delas durante essas próximas 9 semanas. Nós vamos ficar 9 semanas olhando para Gálatas 5, versículo 22. Mas cada semana olhando para um aspecto, uma virtude que Deus quer nos ensinar. E eu tenho certeza que algo vai acontecer. Você vai se sentir confrontado e pensando assim: eu não faço isso. Você provavelmente vai sair do culto pensando o seguinte: mas é complexo demais. Você vai olhar e vai dizer: eu não consigo praticar. Sabe por quê? Porque é algo sobrenatural. A questão é que primeiro, para mudar, você precisa ser confrontado naquilo que você não faz, ou está deixando de fazer. E aí então o Espírito Santo vai fazer a obra dele sobre a tua e a minha vida. O primeiro passo é nos confrontar naquilo que não está ainda de acordo com a vontade do nosso Deus. E o primeiro fruto que nós vamos conversar hoje é frutificando em amor. O amor, a palavra amor no original aqui, mas o fruto do Espírito é amor, é ágape. A palavra ágape é a palavra amor citada no grego. E aí o primeiro ensinamento que eu queria trazer para tu e para a minha vida, para a gente compreender e a gente ser um terreno fértil para esse fruto do amor, é que o amor a ser desfrutado e compreendido e vivido, ele é um amor que vai quebrar paradigmas humanos. O amor que Paulo está falando aqui, entenda uma coisa: não é um amor que você já experimentou humanamente falando, é um amor que só pode vir do alto, é um amor sobrenatural. Ele quebra paradigmas humanos, ele te faz tomar atitudes que um ser humano
sem Deus não toma. Só um ser humano com Deus é capaz de tomar e viver esse amor que ele está dizendo aqui. A palavra de Deus vai nos falar e vai trazer algumas expressões sobre amor. A primeira delas é eros. Eros é um amor relacional, interpessoal. É quando você conheceu o seu cônjuge e vocês então se casaram, a gente sente uma atração, que é chamada no grego de eros. Existe um segundo tipo de amor que a Bíblia declara, que é o amor filéu. É o amor de amizade, de fraternidade, de companheirismo, amizade, amigos. Existe um terceiro tipo de amor, que é o amor storge, que é chamado de amor familiar. É o amor de mãe para filho, de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão. Esse tipo de amor, ele é humano, você consegue enxergar isso? Então, humanamente, você quando chegou na adolescência, na juventude, começou a ficar enamorado por quem você está junto hoje. Você olhou, se encantou, isso é o eros, é humano, é natural. Humanamente, você tem amigos que provavelmente você cultivou lá na infância, eles são amigos até hoje, é ou não é? Estava contando isso sexta-feira aqui, tem um amigo meu da minha infância, eu evangelizei ele se converteu, louvado seja Deus, esteve na minha casa agora em dezembro, virou pastor. Que alegria saber disso. E nós somos amigos, mas o negócio da amizade é tão gostoso. Sabe quanto tempo fazia que eu não via ele? Uns 10 anos. E quando nós sentamos na mesa, parecia que nós tínhamos 15 anos. É amizade, humano, negócio normal, natural, veio. Tem a amizade familiar, é aquela que você cultiva e aprendeu a viver dentro do seu lar, é natural também. Mas o amor que está sendo dito aqui não é nenhum tipo desses de amor, é um amor que excede esses 3 tipos citados. Que amor que é esse? É um amor que vem do alto. 1 João 4, de 7 a 11, define esse amor, e eu queria que você prestasse atenção, porque eu vou ler para você. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos também amar uns aos outros. João nos apresenta o amor ágape. O amor ágape não é você que em um determinado momento, ou você que está aqui nessa noite, nessa tarde, em algum momento você decidiu amar a Deus com todas as suas forças. Não, o que João está dizendo é, Ele amou a mim e a você, quando nós ainda éramos pecadores, nós não merecíamos nada, nós não éramos dignos de nada, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou com amor ágape, amor incondicional, e diz que o amor incondicional fez Ele enviar o Filho dele, para morrer no teu e no meu lugar, propiciação pelos nossos pecados. Ele se colocou no nosso lugar, e Ele está dizendo, e quem conhece esse amor, vive esse amor, como filho e filha de Deus. E o último versículo que eu li diz, amados, se de fato vocês experimentaram esse amor, vivam esse amor. O amor ágape, às vezes você está pensando, mas que amor é esse, pastor? Ágape, eu vou ler para você a definição de amor ágape. Amor ágape é o amor de Jesus, uma atitude nova, diferente. O amor ágape é uma atitude de bondade invencível, portanto é um sentimento tanto da mente, do coração, que corresponde tanto à vontade como às emoções. O termo descreve um esforço deliberado, a gente só pode realizar com a ajuda de Deus, ou seja, na mente, no coração e nas minhas emoções, eu sou movido pelo amor, por fazer o que é certo, mesmo que o outro não mereça. Eu faço o que é correto, mesmo que o outro não esteja fazendo para mim. Percebe o amor que o Espírito Santo quer gerar em nós? É um amor que vai além do eros, porque infelizmente hoje em dia, sabe o que mais cresceu no Brasil, no último ano agora, de acordo com o IBGE? O número de divórcios. Por quê? O ser humano, quando tem dificuldade relacional, ele então prefere romper. Zygmunt Bauman, sociólogo, vai dizer que o amor dessa cultura é líquido, ele se escorre. Quando vem dificuldade, o povo pensa em desistir. Desiste de casamento, desiste da empresa, desiste das pessoas, desiste da família, desiste de amigo. Qualquer entrave já é uma dificuldade. Não, esse amor é humano, esse amor é muito pequeno, é um amor muito fútil quando rompe.
O amor de Deus é um amor que se entregou por nós e veio em nosso favor para nos resgatar dos nossos pecados. Nós não merecíamos, veio da parte dele. É um amor grandioso, e esse amor ágape, ele precisa, como eu disse, ser compreendido. Para quê? Para ser vivido. Eu vou trazer algumas explanações de maneira prática para você compreender ele. Provavelmente você vai se assustar, mas é isso que é o amor ágape, e é isso que o Espírito Santo quer gerar em você. Há uma diferença do amor ágape para o amor humano. Vamos lá. Primeiro, o amor ágape é amar independente da reciprocidade. Você ama independente da reciprocidade? Ou você colocou um lema de vida: eu amo quem me amar. Não me cumprimentou, não cumprimento na rua também. Já viu crente falando isso? Fulano vai lá na igreja, onde já se viu? Me viu do outro lado da rua, não me cumprimentou. Alguém que está falando assim, só me revela uma coisa: é um crente carnal. Porque um crente cheio do Espírito, ele vai dizer o seguinte: eu vou cumprimentar, mesmo que ele não me cumprimente, porque o meu amor é ágape. O meu amor é o amor de Deus. Está percebendo a diferença? Mateus 5,44 diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O amor humano, se você tem um inimigo, provavelmente você quer fazer aquelas orações, né, clamando que Deus pese a mão naquele que está te criticando. Não, tem alguém no meu serviço, tem alguém na minha empresa, nossa, a pessoa é crítica, a pessoa é difícil, e provavelmente você quer fazer a oração que Deus pese a mão, julgue ele, Deus, julgue ela, que ela veja o teu poder. Não, nessa verdade, provavelmente, por trás dessa oração, tem uma raiva doentia, alguém que está sendo simplesmente carnal, porque alguém que está cheio do Espírito Santo, pode até fazer alguns questionamentos: mas por que, Deus, fulano está me perseguindo? Mas por que, Senhor, a pessoa está fazendo isso comigo? E você começa a orar: Deus, abençoa ela, em nome de Jesus, tira essa dureza do coração daquela pessoa, que ele pare de ser crítico. Se ele está me amaldiçoando, se ele está fazendo coisas contra mim, eu abençoo ele em nome de Jesus. Senhor, eu desejo a tua vontade sobre a vida dele, eu desejo que o Senhor se revele para ele, eu desejo salvação do Senhor sobre a vida. Percebe o amor ágape? O amor ágape vai te fazer coisas que os seres humanos não fazem. Isso só o Espírito Santo pode gerar em você. Mas entenda uma coisa: ele só vai gerar em quem tem o conhecimento sobre essa vontade, sobre essa verdade. Não tem como ele gerar um fruto se você não tem conhecimento da palavra dele, porque Jesus diz que o Espírito Santo vos fará lembrar das minhas palavras. O Espírito Santo só vai te ensinar o que você sabe. É por isso que nós vamos pregar os 9 gomos do fruto do Espírito, para que você saiba, mesmo que você tenha dificuldade de fazer. Pastor, não estou fazendo ainda. Mas que bom que você soube, que bom que você saiba que você ainda não sabe, que você ainda não está praticando, porque se você descobriu, agora o Espírito Santo vai te incomodar. Na hora que chegar uma hora de você falar essa expressão, virou a cara para mim, eu também. Aí o Espírito Santo na hora: você vai virar? Você vai ser carnal? É opção tua, porque agora você sabe. O conhecimento foi dado, e quem recebe o conhecimento dele será cobrado. Deus vai cobrar, porque você sabe. Quando meu pai se separou da minha mãe, quando a gente passa por separação, se você não decidir amar, você provavelmente vai decidir criar raízes de amargura, e você então vai se fechar para a pessoa. Quando meu pai decidiu, eu lembro que minha mãe sentou a gente no sofá e falou o seguinte: seu pai pode ter machucado a gente, seu pai pode ter saído de casa, mas nós decidimos uma coisa: nós vamos continuar amando seu pai. Que ali foi fundamental para mim, continuar amando meu pai. E amando significa respeitando ele. Amando significa fazendo o que é certo para com ele. Meu pai se casou, depois se divorciou de novo. E quando meu pai se divorciou, eu tinha vindo para Machado, e eu estava recém-casado. E eu lembro que um dia meu pai me ligou de noite, era umas 10 horas da noite, apavorado, dizendo: a minha situação não está legal e eu não tenho para onde ir. E eu falei para ele: pai, vem aqui para minha casa, o senhor vai morar comigo. E eu lembro quando ele chegou em casa, ele chegou só com a maletinha, todo sem graça. Eu abri a porta, arrumei o quarto para ele, falei: o senhor vai morar comigo, enquanto o senhor não tiver uma casa, é aqui que o senhor vai ficar. Ele ficou lá em casa 3 meses comigo. E naqueles 3 meses, eu lembro que meu pai se sentia às vezes envergonhado e constrangido. E eu lembro que uma vez ele falou assim: como é que você pode fazer isso comigo depois do que eu fiz com vocês? Porque é o certo a ser feito.
eu sei que eu tenho que fazer isso, porque o Espírito de Deus habita em mim, e se Ele habita em mim, Ele me traz conhecimento e convicção do que eu tenho que fazer, mesmo que seja complexo de fazer. E a melhor forma de eu mostrar para o meu pai o amor de Deus, não é só pregar no domingo, é viver o amor, mostrando para ele que eu amo ele com atitudes práticas. Você pode ter errado contra mim, mas eu te perdoo. Você pode ter falhado contra mim, mas eu não te julgo. Nós continuamos nos relacionando. É assim, o amor é independente da reciprocidade, mesmo que a pessoa não esteja fazendo para você o que você esperava dela. O amor ágape é diferente do amor humano, e da seguinte maneira: o amor ágape, ele se sacrifica em favor do outro. O amor humano, ele visa, o que eu vou ganhar com essa relação? No final das contas, o que eu vou me beneficiar? O amor humano, ele só quer ser feliz. O amor ágape, ele se entrega pelo outro. 1 João 3, 15 e 16 vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então o que João está dizendo? O amor de Deus é visível da seguinte maneira: Deus enviou Jesus para morrer na cruz para vocês, por vocês. Agora vocês devem dar a vida de vocês pelos vossos irmãos. Ou seja, como é que nós vamos ver se o amor de Jesus de fato está em nós? Quando a gente se doa pelo outro, quando a gente se sacrifica em favor do outro. É aí que então se manifesta o fruto do Espírito. Porque se sacrificar por alguém que não merece é difícil, é complexo. Se sacrificar por pessoas nas quais não tem reciprocidade é difícil demais, principalmente numa geração que nós chamamos e definimos essa geração como a cultura do prazer. Você sempre está pensando em relacionamentos que vão te dar prazer. Você pensa nos amigos: não, eu quero andar com quem me faz feliz, aquele ali é animado, aquele ali é assim. Você vai se cercando de pessoas nas quais te deixem contente. Você vive buscando gente para quê? Para você ser feliz. Não, o amor de Cristo não é assim. O amor de Cristo, a gente procura pessoas e serve essas pessoas. A gente se coloca para servi-las, mesmo que do lado de lá não venha nada. O amor ágape, ele é guiado pelos princípios corretos e não pelos sentimentos. Aqui eu queria que você prestasse bastante atenção. Sabe o amor ágape? Esse amor como fruto do Espírito? Ele não é guiado pelos sentimentos, ele é guiado pelos princípios corretos. Aqui é complexo também, porque provavelmente algumas pessoas falharam, estão falhando, te machucaram, ou estão te machucando nesse exato momento, e emocionalmente você se sente com raiva da pessoa, emocionalmente você se sente com raiz de amargura, emocionalmente você às vezes pode estar sentindo ódio, que é um desejo carnal, uma emoção carnal. Mas o amor ágape não se deixa ser guiado pelas emoções, porque as emoções podem nos enganar. Se você for dirigido pela raiva, e aí não se atentar para a palavra bíblica que diz: irai-vos e não, se você for dominado pela ira e não se dominar, e não disser: eu estou com raiva, mas não vou fazer nada de errado, está doendo o que fulano fez para mim, mas eu não vou fazer e não vou cometer nenhum ato errôneo contra o outro. Percebe o que é ser cheio do Espírito? A raiva está aqui, mas eu não sou controlado por ela. O outro pode ter me ferido, o outro pode ter feito algo que me prejudicou, mas eu não vou retribuir na mesma moeda, porque eu não sou doente emocional como ele é, eu não sou imaturo. Então eu ofereço o meu melhor. Nós precisamos compreender isso, porque o amor ágape é dessa maneira. Romanos 13, de 8 a 10 diz o seguinte: a ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o quê? O amor, com que vocês ameis uns aos outros. Então nós precisamos viver de uma maneira não guiada pelo sentimentalismo, mas por aquilo que é correto. Eu tenho que fazer o que é correto. Eu já citei para vocês aquele caso de Martin Luther King, nos Estados Unidos, quando ele lutou contra a segregação racial, daquele famoso caso da Rosa Parks, que estava no ônibus, uma senhora que estava voltando do seu trabalho, costureira, e havia segregação nos Estados Unidos, os brancos sentavam na frente, os negros sentavam atrás. E então a senhora sentou num banco que eram de brancos, e aí o ônibus começou a encher, o motorista se colocou de pé e disse para a senhora: sente no seu lugar lá atrás. Ela não se levantou, ela estava cansada, e quando ela respondeu assim, chamaram a polícia, ela foi presa naquele dia. E então ligaram para o pastor Martin Luther King dizendo: olha, nós sabemos que o senhor é um pastor negro, e nós gostaríamos que o senhor nos ajudasse nessa luta contra a segregação racial, porque isso é um pecado. E aí o pastor Martin Luther King disse: eu vou orar e daqui a pouco eu respondo.
Diz a história que ele colocou o telefone, quando ele colocou o telefone, Deus falou para ele o que é certo a ser feito. Ele já então pegou o telefone e disse: eu estou indo aí. Ele não se guiou pelos seus sentimentos de medo, de apreensão, mas ele fez o que tinha que fazer e foi e começou aquela luta contra a segregação racial nos Estados Unidos. E aí um dia ele estava pregando, ele recebe um papelzinho no púlpito que a casa dele foi incendiada, ele pede licença para os irmãos, desce da igreja correndo, e aí quando ele chega perto da casa, a casa está incendiada, cheia de chamas, há uma multidão em volta da casa, e ele então chega correndo achando que as filhas e a esposa tinham sido queimadas. Quando ele chega, os policiais salvaram elas, e ele então as abraça, mas há uma multidão de negros, há um círculo de policiais brancos cercando a casa, e a multidão quer atacar aqueles policiais e matá-los pela tamanha raiva. Quem fez aquilo? São pessoas que cometiam segregação. E aí então o pastor Martin Luther King subiu na varanda da casa, e ele acalmou a multidão, e ele pediu a fala e disse: nós vamos continuar lutando pelo que é certo, contra a segregação racial, mas nós não vamos entrar na briga com nenhum branco aqui, porque nós vamos fazer o que Jesus faria. Se eles nos baterem, nós vamos virar a nossa face. E eu não sei se você sabe, o movimento do pastor Martin Luther King era esse: toda vez que um branco batia neles, eles viravam a face e apanhavam de novo até ser levado para a cadeia. O que ele estava ensinando? Quem que ensinou isso? Quem que ensinou esse amor que se condiciona a lutar, mas de maneira bíblica, de maneira correta, não pelo sentimento, pela raiva, pelo ódio, não querendo olho por olho, dente por dente, mas querendo que Deus mude a situação? Foi Jesus. E naquele dia ele disse: nós vamos agir como Jesus agiria se ele estivesse aqui. É isso que é o fruto do Espírito. É você num momento onde você podia ser carnal totalmente, mas você se domina e age como Jesus agiria. Percebe como o fruto é do Espírito, é o caráter de Jesus em você? E as pessoas vão começar a perceber que você então se parece com quem? Com Ele. O amor ágape, ele é diferente do humano, porque ele oferece um recomeço. O amor humano não oferece recomeço. Acabei de dizer, o amor humano, o que ele faz? Não está dando certo? Vamos separar. Não quero saber de você nunca mais, olha na minha cara, não liga para mim, te bloqueio no Instagram, te bloqueio. A gente vai criando situações no qual a gente vai se fechando para os outros. E aí a palavra de Deus vai dizer em Colossenses 3, 12 a 15: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. O que a Bíblia está dizendo? Vocês precisam se revestir de atitudes certas. Não rompa diante do erro, libere perdão, converse com a pessoa. Agora entenda uma coisa, às vezes você pode estar aqui nessa noite falando assim: pastor, eu liberei perdão, mas fulano não quer conversar comigo. Então é fulano que vai carregar sobre ele a decisão de viver de maneira ranzinza, sozinho, porque a tua parte você fez, liberou perdão, pediu perdão. Agora se o outro não quer, é o outro que vai ter que conviver com isso, emocionalmente doente. Você já deve ter ouvido o pastor Hernandes Dias Lopes, que conta em um de seus livros, na África, há uma aldeia, que quando alguém comete assassinato nessa aldeia, o castigo não é a prisão, o castigo é o assassino vai ter que carregar o corpo que ele matou amarrado nas costas dele, e então acorrentam o defunto nas costas do assassino, ele vai andando. Só que um corpo morto, o que acontece? Ele apodrece, ele começa a entrar em estado de decomposição, e o que você acha que acontece? A decomposição passa do morto e começa a comer o vivo, simultaneamente. Muitos fizeram assim. Isso é falta de perdão, sabia disso? Às vezes o outro nem sabe, você está com raiva e diz assim: não quero saber mais, não vou conversar nunca mais, e é você que está carregando alguém que você matou nas suas costas. Pastor, mas não matei fisicamente, mas matou emocionalmente. E lembra o que Jesus disse? Que as pessoas vão prestar conta no dia do juízo. Por quê? Não só no sentido de não matarás fisicamente, mas se você agrediu verbalmente o teu irmão, virou a cara para ele, está com ódio dele, você vai prestar conta. Está entendendo a amplitude do amor? A amplitude do amor é de uma tal forma que eu preciso liberar perdão e viver de maneira saudável, porque quem está em Cristo, está cheio do Espírito, vive dessa forma. Jesus está na cruz do Calvário, o pessoal está cuspindo na cara dele, o que ele está fazendo na cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não pregou uma coisa que ele não viveu, ele pregou e viveu.
estavam zombando, estavam criticando, estavam humilhando, enquanto estavam fazendo tudo isso, ele estava amando, porque só libera perdão quem ama. Segundo, o amor de Jesus visa sempre ser sacrificial e santificador. Se você se aproximar de Jesus, entenda uma coisa, você vai viver o que Jesus pregou naturalmente. Quanto mais íntimo de Jesus nós ficarmos, mais nós vamos vivermos como Ele viveu. E aí provavelmente, quando você diz o seguinte assim, que tem coisas que Jesus ensinou que você não consegue viver, sabe o que isso me ensina? Que você não está tão perto dele quanto deveria estar. Porque se você estivesse tão perto dele quanto deveria estar, você estava aprendendo com ele a fazer do jeito certo. Eu me lembro quando eu fui para o seminário, eu li um dos livros que mais marcou a minha vida. Hoje de manhã eu estava falando para um casal, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. Quando eu conheci a graça de Jesus, lendo aquela literatura do Philip Yancey, eu lembro que eu li o livro quase que inteiro, chorando, porque nele eu encontrei a graça. Eu encontrei um amor transformador, eu encontrei um amor revolucionário, e eu descobri que eu era um moralista farisaico, que julgava os outros pelo estilo de vida delas, e quando eu percebi que Jesus não fez isso, mas que Ele ofereceu graça e perdão, e mudança de vida para elas, eu disse, é isso que eu preciso viver. Não é aquele amor doente, religioso, moralista, não, é um amor que leva a graça, e a graça, quando impacta a vida de um ser humano, ela gera uma nova criatura. Esse amor, eu conheci me relacionando com Jesus, e tem gente que continua moralista, julgando os outros, frequenta a igreja e fala, mas você viu fulano, mas você viu ciclano, e aponta o dedo, e a minha pergunta é, quando é que você foi lá ajudar ele ou ela? Quando é que você foi lá fazer uma oração com ele ou com ela? Quando é que você foi lá perguntar, vocês estão passando por dificuldade, eu posso ajudar vocês? A gente fica apontando o dedo, isso é um moralismo, porque o amor gracioso, ele se aproxima e ele gera transformação, ele ajuda a pessoa a sair daquela condição de vida, como aquela prostituta naquele dia. Os fariseus vieram para apedrejá-la, e ela estava a ponto de ser apedrejada ali, e Jesus então vem, eu não sei o que ele escreveu, é uma coisa que mexe com a gente, né? O que Jesus escreveu na areia naquele dia, a gente não sabe, mas só diz que ele agachou, ficou ali escrevendo na areia, e na hora que eles iam jogar a pedra para matar aquela mulher, Jesus diz, aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. A multidão de acusadores jogou a pedra, e foi saindo um por um, e ficou Jesus com aquela mulher, e o que Jesus fez com ela, foi, filha, onde estão os teus acusadores? Jesus, então, traz uma palavra de orientação, e diz, vai, e não peques mais. Entenda uma coisa, a graça não é barata, a graça é preciosa, a graça exige daquele que se encontrou com Jesus uma mudança de vida, e o que Jesus diz para ela é, vai, e não peques mais. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai amar como Ele ama, mas quanto mais longe de Jesus você estiver, mais carnal você vai ser, preconceituoso, religioso, moralista. Terceiro ponto, o amor que o Espírito Santo quer gerar em nós, se manifestará de que maneira? Através de ações. E isso daqui é muito importante, para que você saia daqui, fazendo essa oração nessa noite. Que ações, pastor? Eu falei de várias aqui, mas eu quero te lembrar de 1 João 3,18, olha o que o apóstolo amado, o apóstolo João diz, filhinhos, não amemos só de palavras, vou repetir, filhinhos, não amemos só da boca para fora, nem de língua, mas amemos de fato e de verdade, ou seja, faz o que você tem que fazer, e não dá desculpa, para não fazer o que Deus te pediu para fazer, porque nós damos desculpa. Um teólogo disse, não falta amor no mundo, faltam pessoas que saibam amar, mas não amar com palavras e com atitudes. Não falta amor. Olha o tanto de gente que declara amor, mas na hora que chega a hora de o amor cobrir a multidão de pecado do outro, não, eu não quero mais. Não, falou de mim, não quero me relacionar mais. Aí a gente vai perceber que esse amor que tem sido vivido aqui terreno é efêmero, é fútil, é um amor pequeno, e o amor que o Espírito Santo quer oferecer para mim e para você é um amor pleno, abundante, que sobressai a esses amores humanos pequenos, que ficam pelo meio do caminho. O amor cristão, ele é a cópia de quem? De Jesus. Então como é que eu vou ver isso, pastor? Olha para Jesus, João 3,34, Jesus diz, um novo mandamento vos dou, na mesa da Santa Ceia, um novo mandamento que vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.
Quando tiver uma situação que você pensar assim, o que eu faço aqui agora? Olha para Jesus e veja como é que ele agia. Você quer viver de fato o amor de Deus? Olha para Jesus. Faça o que Jesus pediu. Comece hoje. Está com raiva de alguém? Primeira coisa que você vai chegar em casa, antes de dormir, na sua devocional, você vai orar. Tem alguém te perseguindo, tem alguém fazendo maldade para você, tem alguém te criticando essa noite, você vai orar abençoando essa pessoa em nome de Jesus. Essa noite você vai tomar atitude. Essa noite você vai começar, pastor, mas é difícil. Não importa quanto difícil seja, o importante é que se você mortificar a carne, você vai ser um terreno fértil, e o Espírito Santo vai gerar fruto em você. Mas você precisa se condicionar, você precisa querer. O amor não é de sentimento, mas é de ação. Filipenses 1, de 9 a 11 diz: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Olha o que Paulo orou pela igreja de Filipos: eu oro para que o amor aumente. Sabe por quê? Porque o amor de muitos tem sido um amor pequenininho, um amor, sabe, superficial. Ele está dizendo: eu oro para que aumente, e vocês sejam plenos do conhecimento. Olha o que ele ora: quem tiver mais conhecimento, tiver mais percepção, vai provar da excelência de Deus. De que maneira? Cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus para a glória de Deus. Quero chamar o louvor à frente. O amor cristão não é simplesmente algo que acontece espontaneamente. Preste atenção nisso. O amor, como fruto do Espírito, ele não vai acontecer espontaneamente. Tem gente falando assim: pastor, eu tenho raiva mesmo. Você não sabe, meu pai e minha mãe eram assim. Você não sabe da minha família. Você não sabe o que eu sofri, os traumas que eu sofri. E a gente fica contando essas histórias para justificar porque que a gente não quer mudar. Só acredita em você mesmo. Se você quiser continuar contando histórias para iludir você mesmo, você pode continuar contando histórias. Porque Tiago, irmão de Jesus, vai dizer o seguinte: não vos enganeis deixando de praticar a palavra de Deus. Tem gente que está se enganando: não, não consigo, que é isso daqui, aí fica dando um tanto de desculpa. Não vai acontecer espontaneamente. Aí você pode falar assim: não, pastor, nesses 21 dias eu vou orar para que Deus me dê o amor ágape. De maneira sobrenatural, vai acordar no amanhã e amar como Jesus. Sabe como que vai acontecer? Deus vai te dar oportunidades. Sabe aquele chato do seu serviço? Amor ágape na vida dele. Sabe aquele vizinho que liga funk até 10h30, 11 horas da noite? Amor ágape na vida dele. Deus vai te dar momentos e situações para você fazer o que tem que ser feito. Já contei para vocês uma vez, uma irmã numa célula lá em Alfenas, ela veio reclamar: meu vizinho está ligando funk até meia-noite, 1 hora, eu estou orando para Deus queimar o som dele, para cair um raio de noite, queimar todo o aparelho da casa dele. Falei: irmã, misericórdia, isso é porque a senhora é crente. Falei: sabe o que a senhora tem que fazer? Orar, para Deus tocar no coração dele ou dela. Quantas vezes a senhora foi lá falar de Jesus para ele ou para ela? Só já levou um bolo para ele ou para ela? Só já foi amorosa? Já ficou corada? Ela falou: nunca fiz. Falei: o problema é que a senhora quer que o outro mude, mas a senhora não quer viver o amor de Jesus. A gente às vezes quer que o outro mude, mas a gente não quer viver como Jesus. Quando a gente quiser viver como Jesus, o Espírito Santo vai agir em nós e vai gerar o caráter de Jesus em nós. O amor cristão, diz William Barclay, não é uma coisa sentimental ou emocional, é uma vitória sobre o nosso eu. O amor cristão é uma vitória sobre o meu eu. Eu não vou fazer o que eu quero, mas eu vou fazer o que Ele quer. Eu não vou fazer o que eu acho que é certo e o que eu julgo ser melhor, mas eu vou fazer o que Ele fala que é certo e aquilo que é melhor, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Eu vou fazer a vontade dEle. O alvo, então, é a gente buscar a vontade de Deus. Para concluir, Efésios 3, 18 e 19, Paulo diz assim: e eu oro para que habite no vosso coração, Cristo habite no vosso coração pela fé, e vocês estejam arraigados e alicerçados no amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos a largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo, um amor que excede todo entendimento. O amor de Cristo, ele vai exceder o teu entendimento. Mas como é que fulano foi capaz de fazer isso? Porque ele está cheio do amor de Cristo. Ela está cheio do amor de Cristo. Alguém cheio do amor de Cristo é capaz de fazer coisas que o mundo vai se assustar, porque o amor de Cristo assusta o mundo. O amor de Cristo constrange pessoas.
E o nosso desejo é que o amor de Cristo possa transbordar dentro de nós, em nome de Jesus. Eu sempre conto a história da Dona Climene, quando cometeram assassinato contra o filho dela. Ela tomou uma decisão, de liberar perdão para a pessoa que cometeu o assassinato contra o filho dela, e não somente liberar perdão, mas de visitar, levar roupa, levar comida e dar assistência para a família do assassino do próprio filho. Provavelmente você já ouviu essa história. E algumas pessoas falam, como é que ela fez isso? É porque ela está cheia do Espírito Santo. Quem conhece a Dona Climene, eu sempre brinco com ela. Se tivesse um espaço para colocar mais alguém na galeria dos heróis da fé, só merecia estar lá. Porque quem anda com ela percebe que o amor de Jesus é tão visível nela. Ela vive aquilo que a palavra diz. E o que Deus quer de nós é a mesma coisa. Que a gente seja capaz de viver o amor de Jesus de tal forma que vão olhar para nós e vão dizer, como é que alguém pode fazer isso? E aí nós vamos poder dizer, já não somos nós mais quem vivemos, mas é Jesus Cristo que vive dentro de nós. Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Jesus e clame. Se coloque como um terreno fértil, fala, Senhor, eu ouvi tua palavra, mas eu quero também praticar. Eu não quero apenas saber, não quero apenas conhecer, eu quero vivenciar esse amor. Abra teu coração para o Espírito Santo. Carta aos Hebreus diz o seguinte, quando ouvirdes a palavra, não endureçais o vosso coração. Se teu coração está duro, pede para o Espírito Santo quebrantar teu coração nessa noite. Fala, Deus tira toda a dureza, Deus tira toda a raiz de amargura. Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. Se o seu amor se esfriou, pede para o Senhor vir te aquecer nessa noite, em nome de Jesus. Fala, Senhor, me volta a fazer amar, me volta a fazer orar pelas pessoas, me volta a fazer, Pai, ter compaixão. Deus, nessa noite nós nos colocamos diante do teu altar, como teus filhos e tuas filhas, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos arrependendo dos nossos erros, porque Deus, nós, se vivermos as nossas vontades, nós só vamos produzir coisas, Deus, que causam maldade, ó Pai. Jesus falou que os maus desígnios, Deus, o que faz mal não é o que entra, mas é o que sai dentro de nós, está lá dentro, Deus, de nós. E o que eu peço é que o Senhor entre dentro do nosso coração, Deus, e limpa o nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, tira toda maldade dentro de nós, Deus, tira de nós toda amargura, tira de nós todo ódio, tira de nós, Deus, toda frieza, tira de nós toda indiferença, tira de nós, Deus, em nome de Jesus, todo pré-julgamento, todo preconceito, tira de nós, Deus, toda murmuração, toda falácia, Deus, errônea, pecaminosa, tira de nós toda malícia, tira de nós toda impureza, Pai, porque nós só vamos ser cheios do Teu Espírito, Deus, quando nós estivermos limpos, lavados. Nós só vamos, ó Pai, nos encher do Teu Espírito quando a gente mortificar a nossa carne e a gente estiver cheio do Teu Espírito Santo. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, essa é a nossa oração nessa noite, porque nós não queremos só dizer para as pessoas, o fruto do Espírito é amor. Eu tenho certeza que os meus irmãos e minhas irmãs estão orando, porque nós queremos viver o amor que só o Senhor tem para nos oferecer, Pai. Nós falamos tanto sobre o amor do Teu Filho se entregando por nós na cruz, mas a nossa oração nessa noite é que nós queremos aprender a amar como Ele nos amou. Nós queremos aprender dentro de casa, a amar como Teu Filho ama, no casamento, na criação dos nossos filhos, com o nosso vizinho, com pessoas que são difíceis, ó Pai, com pessoas que às vezes são críticas, são maldosas, com pessoas que nos perseguem. Nós abençoamos elas nessa noite em nome de Jesus. Senhor, nós queremos viver o Teu amor de verdade, não só de palavras ou de língua, mas nós queremos viver com atitudes. Por isso, Senhor, no dia a dia eu clamo, revista-nos com Teu amor, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de convidar os presbíteros aqui à frente. Nós vamos passar ao momento da ceia do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, Hebreus capítulo 9, leremos o verso de número 15. Hebreus capítulo 9, verso de número 15. A palavra do Senhor diz: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Amém.
eu e você, nós estamos aqui nessa noite para poder relembrar e celebrar aquilo que Deus fez por mim, por você. Nós estamos aqui nessa noite para relembrar o amor ágape, assim como o pastor Platini disse. Nós estamos aqui porque a graça de Deus, ela nos alcançou. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não era para nós estarmos aqui. E eu convido você, nesse momento, a levantar uma palavra de gratidão a Deus, porque assim como nós acabamos de ler, Ele é o nosso mediador. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos. É um momento oportuno de você confessar as suas falhas, os seus pecados e ao mesmo tempo agradecer a Deus pela sua salvação, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito sobre a sua história de vida. Pai, nós vamos nos alimentar agora, Pai. Nós vamos comer do pão, beber do cálice, ó Pai. E Deus, para nós é motivo de grande alegria, ó Pai, porque nós vamos relembrar aquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai. A maior prova de amor que nós conhecemos, ó Pai, assim como o pastor Platini acabou de pregar, é o amor ágape, Deus. Pai, nós queremos confessar diante de Ti as nossas falhas, os nossos pecados. Deus, sonda o nosso coração, ó Pai, no nome de Jesus, Pai. Nos livra, Deus, ó Pai amado, de cair em tentação, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós também estamos, ó Pai, alegres por poder participar da ceia do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer sobre a nossa vida. Nós consagramos esses alimentos diante da Tua presença, ó Pai, que vão simbolizar o Teu corpo e o Teu sangue, ó Pai. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Deus. Amém. Amém. Você que é membro professo, batizado, está em plena comunhão com Deus, você é convidado a participar da ceia conosco. A você também que nos visita e faz parte de uma denominação evangélica, também batizado em plena comunhão com Deus, você também é convidado a participar conosco da ceia. Os nossos irmãos vão distribuir os elementos, eu peço que você segure para que juntos nós possamos ceiar. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos
toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Algum irmão, alguma irmã foi esquecido na distribuição dos elementos? Aqui na frente, seu Pedro. Na frente do Marquinhos ali. Na noite em que Jesus foi traído, após haver dado graças, ele tomou do pão. Ficou faltando um aí? Os dois? Na noite em que Jesus foi traído, após haver dado graças, ele tomou do pão, o abençoou e disse: este pão simboliza o meu corpo, que é dado por vós. Comamos todos. Após haverem comido do pão, Jesus tomou o cálice, o abençoou e disse: este cálice simboliza o meu sangue, que é derramado pelo perdão dos vossos pecados. Bebamos todos.
Deus, como somos pequenos, Deus, diante do seu amor por nós. Deus, quando nós ouvimos a tua palavra, quando nós estudamos mais de ti, quando nós te conhecemos, Deus, nós entendemos como somos pequenos, Deus. Ó Deus, perdoa nossas imperfeições, principalmente nossa falta de amor, Deus, como nosso próximo. Nós lutamos contra a nossa carne, como foi dito, e muitas vezes perdemos, Deus, mas em Cristo Jesus nós podemos ser melhores, Deus, nós podemos ser instruídos, direcionados e podemos frutificar conforme o Senhor deseja, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Espírito Santo vem habitar em nossas vidas, aqueles que não Te conhecem, e nós que já Te conhecemos, Deus, possa nos encher mais e mais, Deus, e assim possamos exprimir esse fruto, mostrar, Deus, o Teu amor para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nos oprimem, e até mesmo para aqueles que nos amam, Deus, porque muitas vezes amamos a nós mesmos somente, Deus. E é em nome do Teu Filho Jesus que eu peço, Deus, cuida de nós, nos leve no caminho agradável, Senhor, nos leve diante da Tua presença cada dia mais, e nos ajude, Deus, a amar como o Senhor nos amou, Deus. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço pela nossa vida e por todo o carinho que o Senhor tem por nós, principalmente pelo maior ato de amor que o Senhor nos fez, Deus, que foi morrer naquela cruz por nós, e por isso hoje estamos aqui, Deus, louvando o Teu nome. E é em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Vamos colocar de pé, clamarmos a bênção de Deus sobre essa semana. Deus, é com alegria, Pai, que a gente vem para a Tua casa, e Deus, como é gostoso ouvir a Tua voz falando aos nossos corações, como acabamos de cantar nesse louvor, Deus. Ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, o nosso coração se enche com Teu amor. Um amor, Deus, que é capaz de transformar a vida das pessoas. Um amor, Deus, que é sacrificial. Um amor que é altruísta. Um amor que pensa no outro. Um amor que se importa com o outro. Um amor que ora pelo outro. Um amor que vai até o outro. Um amor que se reconcilia. Um amor que nos faz nos aproximar ao invés de julgar. Um amor que nos faz servir ao invés de apontar o dedo. Um amor que nos faz nos doar ao invés de querer as coisas para nós. Senhor, enche-nos com Teu amor. Nós clamamos, Deus, que durante essa semana o Senhor continue falando ao nosso coração, porque agora que ouvimos a Tua palavra, Teu Espírito Santo tem total liberdade para nos lembrar, para nos confrontar, para nos levar à maturidade, para aplicar isso no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Deus nos acompanha, Espírito Santo nos ajuda, Espírito Santo nos exorta, nos instrui, nos corrige. Espírito Santo, nós vamos embora, mas nós clamamos, venha conosco, ó Pai, encha-nos cada dia mais, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, nas nossas devocionais. Nós temos lido a Bíblia junto, Senhor, há muito mais a ser aprendido, a ser vivenciado. Deus, nós estamos receptivos a tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Abençoa, Deus, os Teus filhos e as Tuas filhas, em seus afazeres, seus compromissos. Guarde a entrada e a saída deles, ó Pai. Livre eles do mal. Acampe os Seus anjos ao redor de cada um deles. Que o Senhor possa cobri-los com o sangue do Cordeiro, revestindo, Deus, eles com a armadura do Senhor, para que eles possam permanecer firmes e inabaláveis, ó Pai. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, Salvador, Redentor da igreja, e que as intercessões e orientações do Espírito Santo sejam hoje para todos sempre sobre cada filho e filha de Deus aqui presente e espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor. Dá um abraço a quem está ao seu lado. Cumprimente aí essa pessoa. Partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecer